Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Bárbara. Vamos ver se agora vai, Bárbara. Vou te chamar aqui. Agora vai. Vamos ver se agora vai. Tati voltou. Que bom! Vocês voltaram. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Você está me ouvindo, Bárbara? Eu tô lhe ouvindo. Você me Ah, escuta? super bem. Super bem. Então vamos lá. Nós Vamos lá. estávamos onde? Nós estávamos na energia. Alguma na energia aqui. Bom, a gente estava falando de Nós alguns estávamos. sinais. Acredito. Pronto, então a gente. Eu acredito que onde eu parei foi onde eu falo do ambiente. De você selecionar. Tá muito alto. Vou te tirando aqui, na verdade. Vai, pode falar. Então, assim, é a pessoa decidir, no caso é o cliente, o paciente, quando eu digo a pessoa, a todos que estão aqui, que eu espero que voltem, é justamente decidir qual ambiente eu quero estar. Porque muitas vezes o ambiente é inóspito. E esse ambiente inóspito vai oferecer a você condições inóspitas. E quando eu digo inóspitos, são muitas vezes você não ter um posicionamento de como trata seus pensamentos, de como trata suas emoções, e a partir daí, nesse desequilíbrio, você termina entrando num processo de doença, justamente pelo fato de não saber equilibrar isso. Então, assim, é uma das coisas que emocionalmente, quando eu digo emocionalmente, é importante. É você saber lidar, você fazer essa energia psíquica do que deve ser ou não pensado, do que deve ser ou não sentido. E quando eu digo sentido, muitas vezes nós temos um problema, e é um problema que ele vai precisar seu tempo para resolver. E nessa necessidade de tempo, lógico que você vai ter a ação de fazer tudo o que é necessário para a resolução desse problema, mas vai ter situações que, mesmo fazendo tudo que seja preciso, ele vai ter que maturar, ele vai ter seu tempo de maturação. Então, é ter consciência, é trazer para si essa consciência, e isso é muito importante, porque quando você é consciente disso, quando você tem consciência desse processo, você relaxa um pouco mais, você deixa essa energia fluir, você deixa essa energia passar, como a gente falou bem antes, da questão da esponja. Você sabe que o processo de esponja não é absorver. A esponja do mar, a água do mar passa por ela. E nesse passar por ela, ela vai reter dessa água os nutrientes necessários, que no caso do nosso corpo seria uma boa alimentação, seria um bom sono, seria uma boa diversão, um bom prazer referente ao que o ambiente tem a nos oferecer, mas não ficar retido com aquilo ali. E quando eu falo de retenção, eu falo também de retenção emocional, de retenção de sentimentos. É você Sim, saber que todas as emoções que nós sentimos, elas são coisas para ser sentidas. As sim. emoções, elas têm suas funções básicas, ela está no nosso Fazem ela parte, faz né? parte, elas Faz fazem parte. parte da gente, e a única coisa que se tem a fazer, o Quantum Bean explica isso de forma divina, é você sentir as emoções. É você se permitir sentir as emoções. Você se permitir saber o que é que aquela raiva lhe traz. Onde é que aquela raiva, dentro do seu corpo, ela vibra. Dentro do seu corpo, onde é que aquilo ali lhe machuca. E quando eu digo lhe machuca, é no sentido de lhe fazer refletir, lhe fazer ficar preocupado. Eu brinco muito que nos meus Uhum. processos, assim, quando eu estou muito nervosa, quem sofre é meu estômago, Uhum. porque Ah, sim. Sim. fazer isso prende. Então, Aham. assim, é você estar atento de qual é Ah, o momento em que eu percebo que o meu corpo está reagindo a algo diferente. E isso não, é e um aí processo de você autoconhecimento. sofre. Exatamente. Aí você que sofre do estômago, né?
Aí você vai e se alimenta com comidas gordurosas, com enlatados, com embutidos, com bastante doce. Né? Então você só faz sugar a energia, porque é exatamente isso que suga a energia. Né? Você começa a beber menos água, né? Você não faz uma boa escolha, em vez de você fazer escolhas... Você trouxe uma coisa bem importante, a questão da alimentação. Por quê? Porque nós representamos o que nós comemos. A partir da hora que você come muita comida industrializada, muito enlatado, ela é uma comida que ela não tem aquela energia vital que os alimentos, assim, como eu digo, crus e vindos da natureza, né? Teriam. Quando eu digo da natureza, muitos vêm, mas já são processados, já passa por todo um processo que não é saudável. Então, essa alimentação é muito boa. Quando você traz a questão da água, é entender que que a água é condutora de energia. Então, quando você está hidratado, quem trabalha com Theta Healing, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com Theta Healing, o Theta Healing, ele trabalha muito com a questão da hidratação do corpo. O quão seu corpo está hidratado para que você faça alguns processos. Por quê? Porque é nessa hidratação corporal, sabendo que a água, ele é esse condutor de energia, que ele vai fazer essa condução para todo o seu corpo, no sentido de que as nossas células também têm a memória celular, né? Então, essa memória celular, a partir da hora que a gente tem isso nas nossas células, ela distribui para todo o nosso corpo. Então, são coisas assim bastante relevantes no processo energético. Importante. Até uma dica para o pessoal em relação à água, né? Saber a quantidade de água ideal para energia. Você está cortando para mim. A energia vem da água. De novo. Você está cortando. Eu travei, nossa. Eu estou lhe ouvindo agora. Você está me ouvindo? Tá? Pronto, tô. Bom, uma dica é o quanto de água a gente bebe. Gente, é só fazer o seguinte. Para cada 30 quilos, 1 litro de água. Então, se você tem 60 quilos, 2 litros de água. Faz essa regrinha de 3. E começar a fazer como a Bárbara fez, garrafinha ali do lado. Né? Inclusive, sair. Exatamente, sair. Porque a gente tem na correria... Aí a minha, assim, pro energético, eu ainda digo, a minha eu uso um mix de cristais. Por quê? Porque os cristais, eles têm algumas propriedades, assim, eu não sou especialista em cristais, mas eu estudo algumas propriedades do cristal, porque o cristal, ele funciona como uma bateria, né? Então, ele armazena a energia dos elementos, né? Terra, água, e ele, nesse processo de bateria, ele sempre nos auxilia. Então, a minha garrafinha, ela tem um mixzinho de cristal que eu tenho pegado o hábito, né? Tenho feito disso um hábito, de tomar água. E uma dica, assim, para o pessoal é saber que isso que você faz são processos mentais. É você mentalizar que você está tomando a melhor água, uma água energizada, uma água repleta de amor, sabendo que já existem pesquisas, né, que dizem que as moléculas da água absorvem o amor. Então, é aquela experiência que tem do japonês aí, do Nomoto, que tem um nome bem estranho, que ele fez experiência onde ele emanava palavras de carinho e as moléculas da água foram observadas que energeticamente elas tinham umas mandalas lindas. Então, assim, é você perceber que é o ambiente. Então, é você emanar para o que você está usando, é você emanar, quer seja um cristal, quer seja um incenso, quer seja tudo que está ao seu redor, quer seja uma oração, quer seja uma palavra de amor. Então, eu não sei se tem uma amiga minha, a Lia, que, por sinal, a gente fez uma live já um tempo atrás, que a gente teve um problema de internet, tipo esse. E ela é muito de controlar as palavras. Então, eu digo, aí vem Lia. Por quê? Porque
tudo que a gente emana é energia. Então, toda palavra que você emana, ela tem um poder energético. Então, é você falar palavras que emanem para o seu campo. É tipo um eco. Se você emana o amor, você vai receber o amor. Então, essa prática eu tenho adotado na minha vida, assim, tem sido surreal. Então, assim, são dicas para quem quer trabalhar campo energético, né? Sempre convidando. Questão de autoconhecimento, questão de mergulho, questão de se conhecer. Por quê? Porque é você perceber que você está entrando numa vibração que não é legal, não é saudável, e você sair dela. É você perceber que você está tendo a baixa energética, como a Simone falou, e você, epa, peraí, o que foi que eu fiz? Qual foi o campo que eu acessei? Qual foi o local? Qual foi o ambiente? O que foi que eu fiz que me fez cair energeticamente? E você traz eu trago seu corpo, porque eu sempre uso a palavra campo, né? Então você traz sua estrutura corporal para um campo mais saudável. Então é bem isso. E as pessoas têm que ter atenção também que não é só o cansaço, a questão de aparecimentos de sinais onde os exames não detectam nada. Mas assim, o medo, a fraqueza, a insegurança. Oh, meu Deus, que pena. Tá travando um pouquinho. Vamos lá. Assim, tá quando você traz... Melhor? Estou lhe ouvindo melhor. Quando você traz o medo, o medo... Estou lhe escutando. O medo, ela é uma emoção em que ela tem uma função. Você me escuta bem? Tá. O medo, ela tem uma função. E a função primordial do medo seria nos proteger. Nos proteger, quer seja do desconhecido, quer seja de algo novo, quer seja... Porque se a gente não tivesse o medo também, seria... Ele é aquele freio que, terapeuticamente, a gente diz que o medo ele tem que lhe proteger, mas ele não tem que lhe bloquear. Então, é aquela coisa onde o medo você precisa fazer aquela análise. Negociar, né, Bárbara? E o negociar é você ir para aquele analisar pensamento, é você ir para aquela situação onde você decide pensar sobre um pensamento que caiu e dizer, pô, massa, por que essa situação me oferece medo? Por que eu estou tendo medo disso aqui? O que é que isso aqui está querendo me alertar? Por que o meu sistema, por que o meu corpo está vindo com esse medo, entende? E quando a gente traz esses questionamentos, e esses questionamentos são muito bons, porque você consegue mapear, muitas vezes numa situação onde você está com uma insegurança, onde esse medo traz para você uma insegurança, onde você simplesmente percebe que, pô, de boa, talvez eu precise me preparar mais nesse assunto. Talvez eu precise investir mais nessa situação. Ou até mesmo você identificar, não, esse medo é só uma insegurança, talvez seja um julgamento do outro, talvez seja um medo de lançar para algo novo, porque sempre o se lançar para algo novo, diferente, gera envolve um chamado para o autoconhecimento, embora a gente tenha vindo falar de energia aqui, a parte energética para que você esteja atento é você se conhecer. Mas a energia está dizendo que travou, mas é energia. Mas já destravou, eu acho que já destravou, manda aí um retorno, Edneuza. Bem, outra questão, Bárbara, que a gente estava falando, é que não é só o sinal de falta de energia. O excesso de energia também é um desequilíbrio, é um fator desequilibrante. Então, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa agitada, né? Não dorme. Não dorme, uma pessoa que tem sonhos confusos, que não consegue dormir, que assim não se concentra. E o mais interessante, uma pessoa, aí eu acho que há controvérsias, porque uma pessoa que fala muito rápido e alto. Então, eu não sei, eu tenho dúvidas. Eu não sei se eu sou pura energia também, porque eu falo muito rápido e a minha energia está em desequilíbrio.
Aí eu fico me questionando. Assim, assim, eu também sou um ser que fora do normal. Eu falo muito alto também. Tenho trabalhado muito isso em mim. Percebo que eu consigo evoluir na pausa, porque a meditação ela tem me auxiliado nesse observado falar, mas eu falo muito alto ainda. Há um tempo atrás, eu cheguei a falar tão alto que houve assim a desconfiança de que eu tivesse com problemas auditivos. Então, eu fui fazer toda a parte de exame auditivo. E, assim, são hábitos. O falar Certo. alto é hábito. Aí, no processo terapêutico, é você identificar isso e você trabalhar o hábito, que é, assim, no meu caso, o que eu venho tentando fazer. E, assim, trabalhar o hábito é engraçado e desafiador ao mesmo tempo. Por quê? Porque você também precisa de ter paciência com você. Você precisa ter Uhum. aquela autoaceitação e aquela compreensão de que as coisas serão, mas não tão rápido como a gente gostaria, né? De identificar, pô, falo alto, ou vou falar baixo. Então, não é bem Uhum. assim. Então, é um processo de trabalhar a fala, de trabalhar o hábito, de lembrar que o falar alto ele precisa ser controlado e assim, eu às vezes percebo, eu começo bem baixinho, daqui a pouco eu já estou gritando, aí volto de novo, então é nessa oscilação energética que vem. Mas assim, fazendo a questão de alinhamento, isso é um desequilíbrio do chakra laríngeo, né? A questão da comunicação, da expressão, da fala, do se posicionar, não deixa de ser um desequilíbrio. Trabalhar Você, quer você seja sabe via que você me chamou reiki. atenção agora, né? Você me chamou atenção agora, porque naquele cálculo que a gente descobre qual é o chakra do nosso nascimento, né? Que o George, nosso professor, nos ensinou. O meu chakra de referência é esse. É o laríngeo. Então, O meu é o sexual. ui! O meu foi engraçado porque, assim, quando eu fui fazer porque na aula dele eu descobri que o 31 é o dia do orgasmo, né? Então eu completo o ano agora no dia 31, então é o dia do orgasmo. Aí ele ainda ficou brincando porque pela soma batia no chakra sexual, que no caso é o segundo chakra, que é o chakra da criatividade, que é o chakra do se expressar para o mundo de forma criativa, né? É o chakra que você expõe. E isso é muito legal, assim, eu não sou especialista de falar nisso, estou estudando porque é uma coisa que me chama muita atenção, porque muitas coisas vibram em relação a isso, muitas coisas, assim, têm um posicionamento, têm uma explicação. Ai, a Terena vai visitar a gente! Eu já ia falar isso. Nós temos uma convidada, não todos são maravilhosos, todos são especiais, mas é porque essa é uma mentora, né? Essa Aí a gente já fica nervoso. Nossa Senhora, também não dá aquela borboleta na barriga? Ave Na Maria! barriga. Na barriga! Seja bem-vinda, Terena. Pois é. Então, assim, é a gente fazer essa avaliação de o que é que está em desequilíbrio. Porque a partir da hora que os seus pensamentos estão muito acelerados ou até mesmo muito lentos, você tem um desequilíbrio mental, você tem um desequilíbrio num campo que você precisa fazer uma melhor analogia, você precisa fazer aquela reflexão, mergulhar e muitas vezes entrar num processo de, quer seja tratamento de meditação, de autoconhecimento, de autobusca, mas sempre no foco de como. Ó, a Teresa tá mandando um arroz pro seu make. Tô vendo. Mas você sabe que ela é uma das minhas convidadas, né? Ela é uma das minhas convidadas. E também vai ser nesse nível aqui. Na live com ela não vai ser diferente. Vai ser fashion também. Então, fale. Bárbara, outro ponto que você falou que é bem interessante. A Leila está adorando essa live. Que bom, Leila, fico feliz. Outro ponto que você falou, bem interessante, é do sono, né? Então tem uma curiosidade muito interessante que eu vou trazer aqui, né? Que é a questão de dormir antes de 1 hora da madrugada. Antes, tá? E de preferência dormir
até 10 horas da manhã. Tem gente que gosta de dormir até meio-dia, né? E isso tem um motivo, isso tem um porquê, não é à toa. Isso é energia também, né? O organismo, ele libera certos hormônios e certas substâncias num determinado horário. A gente tem, por exemplo, o hormônio do GH, que é de crescimento, que ele é liberado à noite. Então é muito importante que nesse momento a gente esteja dormindo para que o organismo trabalhe e funcione numa boa. Até porque esses hormônios eles são prejudiciais. Então, novamente, nossa, e aí? E agora? É importante a gente dormir num lugar escuro. A escuridão é muito positiva para a gente. Ou seja, isso tudo beneficia o sono, que você estava falando no início sobre o sono, sobre a qualidade do sono para a gente extrair energia também. As pessoas não ligam muito para isso, né? Elas não. Muitas pessoas dormem até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e elas perdem esse momento de extrair a energia. Esse é um outro ponto importante. E isso também é importante para os pais que estão aqui, que para a criança isso é mais importante ainda, né? Porque é a fase do crescimento. Então, os pais precisam estar atentos. Quando eu digo os pais precisam, por quê? Porque a criança é um ser que, a princípio, ele não tem decisão própria, ele ainda está na fase de receber subsídios. Quando eu digo subsídios educacionais, muitos ainda não têm o querer definido. Então, os pais que guiam. E isso é muito importante no crescimento da criança, no fortalecimento. E não só na questão do sono, como também na questão de ensinar a criança a administrar suas emoções, ensinar a criança, talvez, a aquietar a mente, a sentir sua raiva, porque criança, ele tem querer, que muitas vezes, por ser criança, acha que chegou tudo, né? Acha que pode tudo, que é o reizinho. Então, é os pais terem também esse balanço de deixar a criança sentir a emoção, sentir muitas vezes a frustração, muitas vezes trabalhar o seu não. Por quê? Porque isso é importante no processo de maturação de um adulto saudável. Quando eu digo de um adulto saudável, é um adulto que tenha decisões e faça escolhas saudáveis na vida. Então, crianças que têm esse processo durante a fase dos 7 anos, ele se torna um adolescente que ele é mais seguro, ele tem mais atitude, ele tem mais posicionamento, não é aquela criança que fica em dúvida porque sempre tem os pais para escolher tudo. E isso também, por mais que a gente ache que não, é energético. Por quê? Porque é uma criança que pode desenvolver uma baixa autoestima, é uma criança que pode não saber decidir o que quer, fica sempre à espera do outro, dos pais para decidir. Então, tudo isso é um trabalho. Então, quando a Simone trouxe que a energia está em tudo, eu ainda complemento, está em tudo e em todas as fases. Só que existe essa importância de, quando criança, você vem trabalhando isso. Por quê? Porque não chega um adulto frustrado, onde não sabe dizer não, onde não sabe receber não, onde não sabe se frustrar com as coisas da vida, entende? Não sabe se posicionar diante de problemas. Então, isso é muito importante para o processo. Interessante você estar trazendo, porque, veja bem, na primeira fase, na fase da infância, que a gente tem a formação das nossas primeiras programações. Então, isso na terapia, a gente acaba descobrindo que quando aquela pessoa era criança, ela não tinha um horário para dormir, né? A gente descobre muita coisa. Então, isso tem ligação, assim, né? Isso é muito lindo. Eu sempre digo para as minhas pacientes, em especial, as que querem ser mãe e as que são mãe. Por quê? Porque são partes, quando eu digo mães, entenda mãe e pai, né? São partes fundamentais de um adulto saudável. E quando eu digo de um adulto saudável, é um adulto que tem decisões, tem firmeza, sabe resolver seus problemas, sabe se posicionar, não é um adulto que fica no oba-oba de buscar o retorno do outro, é um adulto de posicionamento.
Por quê? Porque é nesse processo que é o que a gente chama lá de desenvolvimento, quer seja de feto. Por quê? Porque ele tem toda a forma com que ele está sendo recebido pelo mundo, né? Embora seja um mundo, a princípio, no útero. Tem também a questão da alimentação da mãe que vai nutrir aquela criança. Então, tem tudo isso. Então, quando ele sai do ambiente uterino, ele vai viver a energia do meio. E a energia do meio é uma energia que ele não sabe se expressar, ele não sabe se comunicar na linguagem da gente, então ele chora e ele precisa ser atendido. E nesse precisar ser atendido é que a gente precisa ter cuidado como cuidadores. Quando eu digo cuidadores, porque muitas crianças não são criadas pelos pais, são criadas por outras pessoas. E é esse cuidado de nem a mais, nem a menos. Nem ao excesso, nem à falta. Por quê? Porque esse excesso e essa falta é que vai gerar ali naquele futuro adulto as falhas. E quando eu trago aqui falhas, seriam os traumas, seria processos de muitas vezes ansiedade, seria aquele processo de muitas vezes insatisfação, de baixa autoestima. E muitas vezes você, num processo terapêutico, você descobre, pois, ali veio da gestação da mãe, que por algum motivo passou por algum problema, interpretou aquela situação de uma forma e a criança absorveu aquilo ali. Então, associou. Então, assim, são coisas que no útero, na amamentação, naquela fase onde a criança está, na fase bonita, né, que fala para chamar atenção, tudo aquilo ali é um input externo, energético, que ele recebe de como é que eu estou sendo visto pelo outro? Como é que eu estou sendo aceito por essa sociedade? Então, isso são pontos, quando eu digo pontos, que foi o que você trouxe da necessidade da gente tratar essa criança, pelo menos até os seus 7 anos, de forma a dizer, pronto, é um ser que está fortalecido e vai para o mundo com posicionamento, com incentivo, fazer aquela história, com vida, né? Você citou leite, né? E algumas pessoas, de um tempo para cá, começaram a me falar para mim, né? Ontem mesmo eu estava num curso, você estava no curso comigo também, da Luciana, e ela falou assim, Simone, eu estou admirada que você está mais magra. E não foi só ela, algumas pessoas me fizeram esse comentário, né, de que eu estou mais magra. Gente, basicamente, dica, tá? Eu só cuidei da dosagem da proteína. E quando eu digo proteína, é o quê? Carne, leite, soja, amendoim, laticínios. Eu só cuidei disso. Eu só trabalhei. Mas você tirou ou não? Não, eu não tirei. Eu dosei. Porque a ideia não é você tirar. Todo alimento ele te fornece um nutriente importante. O arroz com feijão, ele dá um terceiro nutriente importante. Então a ideia não é tirar. Eu continuo comendo doce, só que eu não como doce de forma excessiva. Né? É uma barrinha pequenininha de chocolate, entendeu? Para não me gerar ansiedade, então eu como. Então, assim, basicamente eu fiz isso. Quando eu resolvi realmente, porque é o que você falou, né? Quando a gente decide, é aí que acontece. Né? Exatamente. Quando eu decidi, eu só fiz essas pequenas alterações. A Cecília, essa linda, gente, linda. Ela fala dieta flexível. Você come tudo. Essa orientação. É bem isso. Porque, exatamente. No momento eu não estou atendendo, mas quando eu atendia e voltando a atender, porque eu estou repensando sobre isso, a orientação era exatamente essa. De tudo, um pouco. Saber dosar. Né? Então, por exemplo, eu adoro um acarajé. Eu adoro. Mas eu como de manhã. Porque o meu metabolismo de manhã ele é mais acelerado. À noite não é. E tem mais gordura. Então a gente tem que ter essa atenção. Tendo essa atenção, a gente muda. A gente não só emagrece, não, Bárbara. A gente muda até de astral. Porque eu estou me sentindo muito mais feliz, viu? Cecília, obrigada, Linha. Eu tô com saudade também de todo mundo. Essa quarentena tem deixado a gente bem afastado, né?
mas vamos lá tentando assim de forma digital estar junto. Quando você trouxe que deixa a gente mais feliz, é uma das coisas que para mim melhorou muito. Quando você trabalha a sua energia, o seu dia fica mais bonito. Fato. É fato. É você acordar e você decidir que o seu dia será o melhor dia. E quando você acorda com essa decisão, de boa, velho. Tudo que acontece, você sabe que vai ser o seu melhor dia. E assim, tinha um colega meu que ele sempre usava a expressão de que hoje até a tristeza fica alegre. Então, é muito interessante você trazer isso para o seu dia. Por quê? Porque você vai fazendo a seleção do que você do que você quer dentro do seu ambiente, do que você tem para trabalhar. Porque se você bota para trabalhar, e quando eu digo trabalhar energeticamente, é você trazer um exemplo, acordou mal-humorado, pronto, o marido olhou, já brigou com o marido, pronto, já vira nuvem. E é você decidir que, não, meu dia vai ser o melhor e não há quem estrague. Eu não sei, as pessoas que estão aqui, que a gente pode interagir eu tenho uma rotina, eu sou muito diurna. Que eu tenho uma energia, pela manhã eu me acordo 5 horas de boa, não tem assim, sorriso aqui. Sorrindo, isso. Então, é muito engraçado, por quê? Porque a gente precisa aproveitar esses picos energéticos. Se você já identificou, se você já se conhece, você sabe que pela manhã você funciona melhor, pronto, velho, você demanda as atividades talvez que vá gastar mais energia naquele horário. Por quê? Porque você sabe que energeticamente você está mais fortalecido, você tem mais resistência para fazer essa tratativa, entende? Então, assim, é processo de autoconhecimento, de saber como é que está a minha curva energética, como é que eu estou energeticamente, como é que eu me posiciono energeticamente, quais são os melhores horários em que eu energeticamente posso trabalhar isso, isso e isso sem sofrer, entende? E quando você passa a conhecer isso, você, chegou alguma coisa, esse não é o melhor horário, deixa isso aqui para tal horário. Por quê? Porque em tal horário você vai debastar aquele de boa. Exatamente. Então, é esse processo de buscar saber onde é que eu estou, o que é que eu tenho para trabalhar, e diante disso você vai fazendo essa limpeza. E quando eu digo essa limpeza, limpeza de ambiente, e engraçado que eu falo também para os meus pacientes, quando eu falo a limpeza de tudo, gente. Quer seja higiene corporal, é o físico, o mental e o emocional. No físico, a gente toma banho, a gente se limpa. E isso é uma limpeza que energeticamente é muito boa. E isso é necessário. E no mental quais são os pensamentos que eu decido pensar? De boa, joga fora. Entra no conceito de cestinha de lixo, isso aqui não merece minha atenção. E a gente vai fazendo essa limpeza também. A Magui está falando aqui, oi Magui linda, obrigada. Inteligência emocional é tudo. E é tudo. Por quê? Porque é justamente você saber lidar com essa inteligência, com esse lado emocional. É a gente se entender que dentro de uma sociedade, eu vou usar essa expressão porque eu acho que não tem outra melhor, é você saber que dentro do social, você é um ser, você é aquela esponja onde você vai estar lidando com, vou pegar meu exemplo, como mãe, tratando as emoções de mulher. No caso da mulher ainda é pior, porque tem a questão do emocional, que a Cecília trouxe bem. Então, a gente saber que como mulher, nós temos esse desequilíbrio emocional. Quando eu digo desequilíbrio, há esse desarranjo emocional nos períodos menstruais. E também saber que nesse período eu preciso ter uma alimentação mais equilibrada para eu cuidar do meu físico. Eu saber que nesse período, para eu não brigar com o marido, eu já aviso a ele, marido, hoje eu estou no meu TPM, tu não mexe, exatamente, tu não mexe comigo.
E isso é você trabalhar seu ambiente como um todo, e esse ambiente vai fortalecer o seu físico, emocional e energético, entende? Então, Bárbara Cecília trouxe falou aqui da influência da Lua. E é outro ponto de energia, né? A natureza. A gente vive numa cidade de prédios, construções, mas tem parque, tem praia, né? Tem um bocado de opções que a gente não, é fazer as pessoas não buscam. A conexão, né? Exatamente. Eu adoro abraçar a árvore. Tá? Eu tenho uma amiga minha que chama de maluca, porque quando eu vejo uma árvore e eu gosto, eu vou e me agarro. Né? E eu não tô nem Mas vendo assim, tá vendo. O Theta Healer, ele defende também essa parte do conversar, porque são vidas. A árvore é uma vida. Sim, exatamente. A árvore é uma vida e é um ser que ele tem essa influência energética muito grande. Quando a gente estuda essa parte de influência do chakra, você sabe que ela é uma raiz, então ela está na terra, como também ela tem a copa, que é a parte espiritual, a conexão. Então, a Cecília está falando que tem plantado, muito, no caso, é a lua, né? Que é o que chama, plantar a lua. É muito legal. Eu não faço isso ainda, Cecília, porque assim, em apartamento, eu moro no apartamento, eu não consegui ainda fazer a administração de como plantar minha lua. Então, eu ainda estou nessa descoberta. Óleos essenciais também, faço a utilização de óleos, de cristais, a questão dos incensos, para quem gosta também da parte energética, a questão dos sonhos, tigela tibetana. Então, é justamente ter essa... A gente tem essa diversidade, né? A gente tem muitas coisas em que a gente tem N coisas para fazer. A pergunta é... Como assim plantar lua é o processo em que a mulher, no período menstrual, ela devolve a menstruação para a terra. Então, é o que chama de plantar lua. Eu não faço isso, mas tá, assim, muitas mulheres estão adotando isso com base na fase lunar. Tem todo um processo, na internet ensina muito. Já tem coletores hoje de forma bem fácil de se fazer. Também tem sido incentivado por questão de preservação ambiental, porque são materiais em que não gera lixo para o mundo, né? Tem esse outro lado de consciência. E são coisas que, aos poucos, nós vamos adotando. É fazer esse atribuir do sagrado feminino, do buscar ser mulher, do buscar se entender, de fazer o equilíbrio energético, sabendo que nós somos yin e yang, nós temos energia feminina e energia masculina. A energia feminina é essa mais amorosa, caridosa, exatamente. A energia masculina é aquela mais forte, mais vívida, que lhe leva para a vida. Então, nós precisamos dessas duas energias. Nós precisamos ser carinhoso, do mesmo jeito que nós precisamos nos impor quando queremos conseguir nossos objetivos. Racional, né? Ser racional, Então, assim, a parte energética é uma parte muito ampla, muito boa, muito gostosa de se estudar, de se viver, porque quando você consegue monitorar tudo isso aí, você consegue ver que é uma imensidão de coisas a se fazer. Olha, a Cecília deu aqui o modo de preparo aqui da planta. De como plantar a lua, eu acredito. Ai, que legal, Cecília. Olha aí, diluir, regar. Você que perguntou, olha aí. Que perguntou, a Cecília deu a dica. Deu a dica. A Cecília deu a dica que é diluir e regar a terra, né? No caso, as plantas, é só ter cuidado com os vasos muito pequenos. Por quê? Porque o nosso sangue ele é muito rico em ferro e provavelmente esse ferro em excesso mata a planta. Então, é justamente buscar saber, buscar esse conhecimento que está muito disponível para a gente. Quando eu digo disponível, basta despertar para isso. E quando eu digo despertar para isso, foi o que a gente trouxe no começo da live de
pensar e pensamento. O pensamento, ele é involuntário, ele está ali, ele está no seu campo, ele está ali a todo momento circulando. É você imaginar que muitas vezes você está captando o pensamento do inconsciente coletivo. E você saber que o pensar, você decide pensar. O pensar é uma ação. Você opta por pensar. Então, a todo momento você está ali, você capta os pensamentos, você tem pensamentos caindo na sua cacholinha a todo momento, mas decidir pensar sobre aquilo, pegar aquilo para estar lá remoendo, é uma decisão. E quando eu digo decisão, é um processo de ação. Que foi uma das coisas que a gente até tinha comentado, né? Que o pensamento, ele gera um sentimento, que ele gera uma palavra, e essa palavra vai gerar uma ação, essa ação vai gerar um hábito, esse hábito gera um caráter, e esse caráter gera um destino. Então, você tem ideia de que o pensamento está disponível. A partir da hora que você pegou esse pensamento para pensar, você gera um sentimento. Por quê? Porque você vai julgar, você vai ter raiva, você vai sentir amor, você vai... Então, esse sentimento vai gerar em você palavras. E quando eu digo palavra é, pô, eu gosto de fulano. Esse gostar de fulano, vou pegar um exemplo aqui bem esporádico, vai gerar uma ação. A ação de ser carinhoso, de ser cuidadoso, de ter aquele carinho. Gera uma resposta, né? Exatamente. Um estímulo. E esse estímulo, se você começa a fazer esse estímulo, você gera um hábito. É você decidir, pronto, de boa, vou começar a acompanhar minha energia. Pronto. Como é que tá o horário aí? Eu tô falando aqui, não prestei atenção no horário. O que aconteceu? Como a gente caiu, a gente ganhou alguns minutos, mas eu não tenho noção. E aí eu quero te propor o seguinte, tá? Vamos. Eu quero te propor, porque a gente recebeu muita gente querida aqui, né, que assistiu, percebi aqui muitas pessoas, né, participando da live, isso é muito legal. E aí eu queria falar o seguinte, eu acho que a gente podia dar uma dica, uma pequena técnica, e aí eu trouxe uma técnica de ancoragem, que é uma técnica da programação neurolinguística, para a gente aproveitar essa live e trazer um pouco de energia. Aí eu quero saber de você o seguinte, Bárbara, por exemplo, nessa técnica que eu trouxe, ela faz com que eu utilize um gesto, tá? Um gesto da minha preferência. Geralmente, eu faço assim, tá? Então, quando eu quero trazer uma sensação para o meu corpo, fazer essa conexão você ancorou. eu ancoro isso, tá? Você tem algum gesto de sua preferência que você faça? Assim, eu utilizo músicas. Então, assim, energeticamente, eu tenho um especial. Eu tô com duas na minha play, né? Que é aquela Por Você, de Barão Vermelho, e Eu Sol. Então, assim, são músicas que, ao ouvir, sinceramente, meu processo energético vai pro... Então, assim, então ela automaticamente é o que a gente traz, no sentido de, quando a Simone trouxe a questão da ancoragem, é você saber que aquilo ali vai lhe remeter a uma emoção que lhe leva a um hábito bom. E assim, é um processo de tornar esse hábito o que você quer fazer diariamente, o que você quer ter diariamente. Então, assim, quando eu falo que eu ancoro em música, talvez, acordei, vejo que estou um pouquinho... Algum momento, né? Isso. Então, momento, né? Exatamente. Então, automaticamente, eu boto a música e já começo, danço sozinha, mesmo sem saber dançar. E isso me reenergiza completamente, completamente. Aí eu não tenho dúvida. Então, que tal a gente pode fazer o seguinte com o pessoal, quem quiser, tá? Eu convidaria a cada um, primeiro se conectar, e a gente se conecta com a respiração, certo? A gente inspirar, soltar. Talvez, quem sentir a vontade, fechar os olhos nesse momento e escolher algum gesto, tipo apertar os dedos, botar a mão no peito, qualquer gesto, tá? Mas trazer
para você, com os olhos fechados, trazer na sua mente uma emoção que você gostaria de ter agora, nesse momento. Por exemplo, a emoção que eu desejo hoje é de tranquilidade, né? De serenidade. Então, nesse momento, eu utilizo a minha âncora. Qual vai ser a sua aí, Bárbara? Já criou a sua das suas mãos? Eu já criei essa aqui, ó. Nesse momento, eu utilizo as minhas mãos, né? O meu gesto, fecho os olhos e me imagino num momento de muita serenidade. No momento que eu faço isso, eu inspiro e solto, soprando, como se eu estivesse soprando lentamente um balão. Ali, nesse segundo, eu já consigo trazer a paz e a serenidade. E a gente pode fazer isso com qualquer emoção. É só a gente voltar para algum momento daquela emoção que você quer ancorar, inspirar, soltar e trazer para o seu corpo esse estímulo. Aí, ó, a gente já está em paz. Eu fiquei travada. E assim, é interessante isso, porque como a Simone trouxe... Você está me ouvindo? Eu estou dizendo que você trouxe foi um gesto bem, bem visível, né? Só que você também pode fazer uma ancoragem invisível. Quando eu digo invisível, você pode muito bem apertar a ponta do dedo. Então, entrou numa reunião, entrou num processo onde você esteja com um processo ansioso, se você tem uma ancoragem como essa, automaticamente você aperta aquele local, ou aperta, ou toca, que você remete a toda essa emoção boa. Quando eu vou fazer processo de ancoragem, eu sempre busco pensar nos melhores momentos da minha vida. Então, assim, são momentos em que você lembra como se fosse hoje. Fechou os olhos, você lembra e toda a emoção vem para o corpo, e todo vem para o corpo, você tem todo dispositivo energético que vai fazer você entrar em êxtase, né? E quando eu digo em êxtase, é trazer você para esse agir, para essa necessidade de se impor, de se posicionar, de ser abundante, de buscar prosperidade. E é justamente isso, é você ter isso em mente, e quando eu digo isso em mente, é fazer disso um hábito. Energia é um hábito, e é um hábito diário. Constante. Eu ancorei para fazer essa live com você. Na verdade, eu sempre ancoro, né? Eu fiz aquela famosa posição da Mulher Maravilha, fiquei lá por 2 minutos. E assim eu entro. Assim eu entro com toda a cara de pau e faço a minha live. Me jogo com toda a força, todo o poder ali da Mulher Maravilha. Né? Então, ancorar é maravilhoso, essa técnica da PNL, né? Para trazer essa resposta, esse estímulo. Para tudo. Ele termina jogando no nosso sistema essa adrenalina, né? Essa vai que vai dar certo. E sempre dá certo. E no consultório, né, Bárbara? No consultório, eu acredito que você também utilize essa técnica, ela é até mais aprimorada, né? Não é uma Aqui a gente fez só uma demonstração. Aqui a gente não fez uma técnica, aqui a gente fez uma demonstração, né? E demos essa dica. Mas a Marina, inclusive, trabalha com óleo, viu, gente? Olha, que legal! Ela trabalha com óleo. Depois eu vou compartilhar com vocês do TTS que estão aqui. Então, que legal! O cheiro do óleo, né? O cheiro do óleo. O óleo, ele tem... Por final, quem falou de óleo foi a Dani. A Daniela Duarte, né? Do TTS também. Ela fez uma live maravilhosa, trouxe muita informação que eu não tinha na questão dos óleos essenciais, né? Porque ela é aromaterapeuta. Se ela tiver aí, se manifeste, porque já é uma boa opção para trazer para um bate-papo, porque é um assunto fenomenal. É um assunto, assim, muito bom. São coisas que são bem sutis, mas que ele trabalha muito esse campo sutil, né? Ele trabalha, não entendo muito bem, mas ele trabalha nessa frequência mais tranquila, de você sentir automaticamente aquilo ali, vai para todos os
ser sentidos, né? No sentido de neurônio, eu não sou São os canais, né? São os Aí ó, a canais. menina, Nós temos, ela disse sim. Ela a gente confirmou. tem, pois é, a gente tem, na verdade, três, né, sistemas representacionais, né? Então, são três formas da gente ancorar a visão, o olfato, Audição. né, que é a audição, e o nosso lado sinestésico, né, de sentir, de tocar, né? Isso também é uma forma da gente ancorar, né? Isso tudo traz, pode ser utilizado na técnica, mas eu estava te falando, na terapia o processo é um pouco diferente, né, Bárbara? Ele é Eu mais trabalho amplo, né? muito em terapia de consultório em especial, eu trabalho muito a questão da reprogramação mesmo. E quando eu digo reprogramação, é fazer a identificação desses hábitos que não estão sendo saudáveis nesse processo e fazer reprogramação no sentido de não só ancorar, como também trazer o paciente para a consciência de por quê? Porque quando você traz para a consciência, quando você traz para essa consciência energética, o paciente ele tem mais visão quando ele entra nesse processo. Porque quando você traz o paciente, que você consegue, que ele tenha consciência de porque ele repete aquele hábito, pela programação neurolinguística, a gente faz isso muito bem, a gente faz as reprogramações, quer seja naqueles 21 dias por atividades, ou quer seja mesmo, o Theta Healing trabalha muito frequente. Através da meditação, a gente entra na frequência Theta e a gente faz reprogramação do subconsciente. Então, a gente dá comandos e isso são coisas, assim, maravilhosas também. São ferramentas, são técnicas. Hoje a gente tem muito material bom. Basta estar aberto para entender como é que a nossa mente funciona. Por que muitas vezes a gente reage, né? Em vez de agir, a gente faz reagir. Então, é ter essa consciência do porquê está reagindo e você fazer essa ancoragem de, pô, eu não preciso reagir dessa forma. E isso, terapeuticamente, Tem duas palavras que eu gosto muito: acreditar e agir. E às vezes você não sabe por que você não acredita, né? Isso na terapia você tem como entender melhor, né? Entender. É porque o acreditar, eu acho que o acreditar é porque nós estamos num mundo em que tem coisas que muitas vezes, em especial no E quando você acredita que aquilo ali vai dar certo, você traz em si uma ancoragem de um hábito positivo que vai lhe levar ao impulsionamento. E é acreditar. Exatamente. Agora você... Bárbara, voltou. eu não tenho noção quanto alta, mas... Bom, eu não tenho noção de como foi que... Porque minha bateria estava aqui baixinha. Assim, não sei. Então, eu tô lhe acho ouvindo. que é legal eu já me despedindo, agradecendo. Exatamente. Agradecendo a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, que se disponibilizaram para esse bate-papo. Tu tá travando. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Então, pois é, eu quero... Exatamente. Tá travando, né? A gente já está terminando. Espero que todos tenham gostado, mas eu quero agradecer em especial a você por ter aceito o convite. Tá? Eu adorei esse bate-papo, aprendi muito com você. Tá? Eu gosto muito dessas trocas. Acredito que muitos que assistiram, eu espero. Quero agradecer a cada um que teve a carinhosa, né? Coraçãozinhos, esses corações. Enfim, não consigo ouvir você. Eu estou ouvindo cortando. A gente está terminando. Fala daí, Bárbara. Então, assim, eu quero agradecer a todos que se dispuseram a nos ouvir. Então, eu quero agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui, trocando esse bate-papo, né, com a gente, trocando esse conhecimento. E
De boa, precisando, só é me procurar. Quem não me segue, começa a me seguir. Vai. Os meus usuários começam a seguir a Simone, nutricionista super conceituada aí, se amostrando com esse corpo novo. Mas não tem isso, não. Tem atividade física, viu, gente? Não é só. Eu sei. Não é só... Tem que malhar, tem que malhar. Então, gente, brigadinha. Vamos encerrar a live. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão a você. Tchau. Tchau.